Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, livro Ação e Reação, o tema agora, Luz nas Sombras. Então, falar de ação e reação, é preciso entender que esse tema, ação e reação, ele é muito complexo. Muito complexo no sentido da diversidade de tramas, histórias, acontecimento, complexidade no sentido de uma infinidade de porquê dos entrelaçamentos. É preciso entender que no nível que nós nos encontramos, tudo envolve ação-reação. Tudo envolve a lei de causa e efeito. Por causa do nosso nível evolutivo ainda. É preciso entender também que esse processo, ação e reação, causa e efeito, nós sim que nos encontramos preso a eles. Mas os seres evoluídos não estão e não são subjugados à lei de causa e efeito, ação e reação. Como, por exemplo, seria o mesmo que pensar em questão de livre-arbítrio em nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é portador do livre-arbítrio? Você acha que ele é portador do véu do esquecimento passado? É óbvio que não. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo ainda encontra-se igual a nós, subjugado à ação e reação, aos efeitos da ação que gera a reação? Subjugado à lei de causa e efeito? É lógico que não. São outros patamares mais necessários a todos nós. De forma que, no nível que nós nos encontramos, todos nós nos encontramos presos a alguns fatores bons ou não bons. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E ao ler esse livro, ao estudar esse livro aqui, Ação e Reação, nós percebemos que as leis divinas, ela
elas não dão salto. Ao estudar esse livro aqui, nós percebemos de fato que as leis divinas, elas, de fato, a lei divina é imutável e não mutável como a nossa aqui na Terra. Por isso, começa André Luiz no primeiro capítulo da seguinte forma: luz nas sombras. Sim, afirmava-nos o instrutor Druso, sabiamente. O estudo da situação espiritual da criatura humana, olha só, ele começa pegando pesado. O estudo da situação espiritual da criatura humana, a situação espiritual nossa aqui, após a morte do corpo físico aqui, após a morte do corpo físico, não pode ser relegado a plano secundário, né? De menor importância, não pode ser relegado a segundo plano, de forma que todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. Todas se consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. Então é preciso entender que todas, olha só, as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis. Então, olha só para você ver. O Egito, Druso está dizendo tanto para André quanto para Hilário. Ele está dizendo, Druso está dizendo, Druso é um ministro. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo-se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos das provações.
na própria terra, em corpos deformados e vis. Então, vemos aí toda essa crença nestas civilizações antigas, inclusive os egípcios, e agora os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso. Olha só. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o gênio das águas, para serem insulados em câmaras de tortura. Mesmo sabendo que há por detrás de todas essas civilizações o lado místico, mesmo sabendo, mas é preciso entender que eles entendiam, eles sabiam, eles tinham conhecimento. De certa forma, da imortalidade da alma. E pelo fato da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, ação e reação. Amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Hebreus. Os hebreus também. Os gregos também. Os gauleses. E os romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes. Mais ou menos semelhantes. Mas acreditavam, de certa forma. No fundo da alma de cada um. Traziam aquela expectativa. Traziam aqueles questionamentos internos. Todos eles convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons. Eles acreditavam. Olha só. Convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo
ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. Então vejamos aqui, percebemos aqui que Druso, o ministro, na verdade, Druso era o diretor, se não me falha a memória, de um posto cujo nome Mansão da Paz. São muitas informações, então se eu estiver errado, você me desculpa aí. Mas sim, ele era um Mansão da Paz mesmo. Mas ele era o diretor, né, da Mansão da Paz. Ele era o diretor daquele local onde ali se encontrava André e também seu amigo médico, que foi também aqui na Terra um dia, Hilário. Então, na condição de benfeitor, de amigo, de diretor da Mansão da Paz, ali naquela região umbralina, Druso está informando, passando algumas informações, esclarecendo André e Hilário com relação às religiões antigas, que de certa forma todos eles acreditavam, na imortalidade da alma. É óbvio que aqui Druso, ele trata do termo reencarnação, que é natural que esse termo reencarnação, ele muito bem esclarecido e explicado pelos espíritos através da codificação da doutrina, até porque antes da codificação da doutrina esse termo não existia. Naquela época, eles acreditavam na ressurreição. Mas vejamos, todos eles, todas essas raças, os hebreus, os gregos, os gauleses, os romanos, os hindus, os egípcios, todos eles questionavam esse lado da imortalidade. Eles acreditavam, sim. Não é? Então vejamos, fora do mundo ou no próprio mundo, o processo expiatório. Eles acreditavam que o indivíduo ele podia tanto expiar fora deste mundo quanto neste mundo, em corpos totalmente fragilizados, deformados. É o corpo condizente ao efeito da causa. Através da reencarnação em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento.
A conversação fascinava-nos. Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, é o local, ali naquela região umbralina. Notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. Então André e Hilário estavam visitando aquele posto de socorro, né? Aquela escola de reajuste, onde o diretor ali era o abnegado amigo Druso. Pois bem, esse local, continua André aqui dizendo, o estabelecimento, Mansão da Paz, né? Mansão Paz, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo. Era uma espécie de um mosteiro São Bernardo. Em zona castigada por natureza hostil. Com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa que naquela hora se adensava, movimentava e terrível ar redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Olha só para você ver. Então pense numa montanha bem alta e ao mesmo tempo num desfiladeiro. Naquelas regiões umbralinas escuras, onde podia enxergar o lado de fora através dos raios provocados pelos trovões, aquele odor fétido de gás, de enxofre, lado de fora, aquele vendaval, 24 horas, aquele vendaval que varria tudo. E o mais interessante, que esse vendaval, ele se assemelhava ou se assemelhava, né? Vamos para o passado. Naquele momento ali, tinha semelhança de um tufão aqui na Terra. Tufão que aqui, quando passa, casas são erguidas, carros, animais. Lá não. O tufão lá, ele era composto por almas, por espíritos, ali em meio àquele redemoinho. 24 horas. Aquele vendaval, aquele tufão,
aquelas almas, aqueles espíritos gemendo, implorando socorro, gritando, pedindo ajuda, naquele vendaval, naquela escuridão, em meio àqueles relâmpagos, aqueles trovões. O pouso acolhedor que permanece sobre a jurisdição de nosso lar, olha só, permanece sobre a jurisdição de nosso lar. Está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Então, aquele local, mansão paz, é um pouso acolhedor em meio àquele local infernal, em meio às trevas, à escuridão, que permanece sobre a jurisdição de nosso lar. Ali estava fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Mas lá na frente você vai conseguir entender por que Druso está dizendo isso aqui. Espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele foi, ou melhor, ele era um espírito sofredor, enfermo, falido, falhou muito em regiões, em outras existências aqui no corpo físico, e falhou demais. Você precisa de ver a história desse Druso mais lá na frente. Mas que de tanto errar, de tanto praticar o mal, de tanto cometer maldades, um dia, cansado de praticar o erro, ele recebeu a oportunidade de se redimir. E ele aceitou, olha aqui, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Ele está falando dele ali. Ele está falando de mim. Ele está falando de você. Ele está falando de nós aqui na Terra. Aquele que quiser e que decidir trabalhar pela própria regeneração, ele obtém aval, permissão de Jesus, dos benfeitores espirituais, a se redimir, tanto nestas regiões de sofrimento, nesses, reduto, nesses campos, nessas mansão da paz, quanto mergulhando aqui no corpo físico. Então, nós vamos dar sequência nesse vídeo, no próximo vídeo, no próximo dia.